No dia 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, os canhões silenciaram na frente ocidental. A Alemanha havia assinado o armistício em um vagão de trem na floresta de Compiègne. Não em um campo de batalha, não em uma capital tomada, em um trem. Essa imagem, esse detalhe aparentemente menor, envenenaria a política alemã durante os anos seguintes. A rendição sem ocupação criou um abismo entre a realidade militar e a narrativa política que grupos extremistas explorariam com consequências devastadoras. O exército alemão não havia sido destruído no campo de batalha. Havia regressado para casa em formação, com suas bandeiras relativamente intacto. Isso era suficiente para que a legenda germinasse. No dia 28 de junho de 1919, no mesmo Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, onde Bismarck havia proclamado o Império Alemão em 1871, os representantes do novo governo alemão assinaram o Tratado de Paz. Cada cláusula era uma ferida deliberada. O artigo 231 declarava a Alemanha e seus aliados culpados por todos os danos causados pela guerra, a chamada cláusula de culpa de guerra. Sobre essa base jurídica construiu-se o edifício das reparações. As condições eram esmagadoras. O exército alemão ficaria limitado a 100 mil efetivos. A marinha seria reduzida a um resíduo simbólico. 6 encouraçados de segunda classe, 6 cruzadores leves, 12 contra-torpedeiros e nenhum submarino. Ficava proibida a aviação militar. A Renânia, coração industrial do oeste alemão, seria ocupada por tropas francesas e belgas. O Sarre, a região mineradora de carvão, passaria sob a administração da Liga das Nações por 15 anos. A Polônia receberia partes da antiga Prússia, separando a Prússia Oriental do resto do Reich mediante o chamado Corredor Polonês. A cidade livre de Danzig ficaria sob administração internacional. E depois havia as reparações. A cifra final, fixada em 1921 pela Comissão de Reparações, ascendia a 132 mil milhões de marcos ouro, divididos em 3 séries de bônus. A série A, de 12 mil milhões, era exigível de imediato. A série B, de 38 mil milhões, dependia da capacidade de pagamento alemã. A série C, de 82 mil milhões, foi concebida por economistas como John Maynard Keynes como essencialmente propagandística, desenhada para satisfazer o público aliado sem intenção de ser cobrada. O número total servia para humilhar, não para arrecadar. Keynes, que havia participado da delegação britânica em Paris e renunciou em protesto, publicou em dezembro de 1919 sua obra As Consequências Econômicas da Paz, advertindo que as condições de Versalhes empurrariam a Alemanha em direção ao caos econômico e político. Foi ignorado pelos governos aliados. Os anos seguintes lhe dariam uma razão brutal. O problema imediato era que a nova República de Weimar, proclamada no dia 9 de novembro de 1918 em circunstâncias caóticas, herdava não apenas as dívidas, mas também o ódio. O social-democrata Philipp Scheidemann proclamou a República de uma janela do Reichstag sem que ninguém tivesse lhe pedido, improvisando diante de uma multidão que se aproximava do palácio. O Kaiser havia fugido para os Países Baixos. O novo governo, nascido sob o fogo cruzado da Revolução Bolchevique e os golpes dos ultradireitistas, teria que assinar a paz que o exército não quis admitir. Friedrich Ebert, o primeiro presidente da República, um celeiro de formação e político moderado, negociou em segredo com a cúpula do exército uma aliança implícita. O exército manteria a ordem contra os revolucionários de esquerda e o governo não questionaria a estrutura interna das forças armadas. O Pacto Ebert-Gröner, chamado assim pelo nome do general Wilhelm Gröner, que representava o alto comando, garantiu a sobrevivência da República em seus primeiros meses. Mas ao preço de deixar intacta uma instituição que nunca aceitou a derrota. A indústria do país também havia saído transformada. Durante a guerra, empresas como Krupp em Essen, Bayer e BASF na região do Reno, Siemens e a EG em Berlim, haviam reconvertido sua produção industrial para alimentar a maquinaria bélica. Os trabalhadores, acostumados a produzir canhões, morteiros e gás de cloro, agora teriam que fazer fogões e fertilizantes. Ou nada, porque a demanda havia desmoronado da noite para o dia. Entre 1919 e 1922,
A economia alemã sobreviveu em um estado de crise perpétua. O governo de Weimar, sem indústria suficiente e com uma população hostil aos impostos, recorreu à imprensa. O Banco do Reich começou a emitir marcos sem lastro real. Era a solução mais fácil e a mais destrutiva. Em janeiro de 1921, um dólar estadunidense comprava aproximadamente 75 marcos alemães. Para agosto de 1923, a mesma operação requeria 4.620.455 marcos. Em novembro desse ano, a paridade era de 4 bilhões e 200 mil milhões de marcos por dólar. 4 bilhões, 200 mil milhões. Uma cifra que não cabia em nenhuma caixa registradora convencional. A hiperinflação alemã de 1923 não foi um acidente técnico nem um erro de cálculo de funcionários distraídos. Foi, em parte deliberada, em parte inevitável, consequência de uma série de decisões políticas que se reforçaram mutuamente. O ponto de ruptura chegou em janeiro de 1923, quando a Alemanha deixou de pagar a entrega acordada de madeira e postes telegráficos como parte das reparações. França e Bélgica responderam com a ocupação militar do Ruhr, o coração industrial do país, para extrair os recursos diretamente. O governo alemão, encabeçado pelo chanceler Wilhelm Kuhn, ordenou uma resistência passiva. Os trabalhadores do Ruhr deviam negar-se a trabalhar para os ocupantes. O governo os pagaria de seu bolso. Para fazê-lo, o Banco do Reich imprimiu dinheiro sem limite. A resistência passiva durou 8 meses e custou mais que todas as reparações pagadas até esse momento. Os efeitos sobre a vida cotidiana foram devastadores em sua imediatez. Em Berlim, o preço de 1 quilo de pão, que em 1914 custava 13 pfennigs, alcançou em novembro de 1923 os 428 mil milhões de marcos. As imprensas trabalhavam em turnos de 24 horas. As cédulas se imprimiam apenas por um lado para acelerar o processo. Usavam-se carrinhos de mão, não carteiras, para carregar o dinheiro necessário para as compras diárias. Em alguns casos, os empregados recebiam seu salário 2 vezes ao dia, para evitar que perdesse valor entre a manhã e o almoço. Os rentistas, os pequenos poupadores, os aposentados com pensões fixas, os portadores de bônus do Estado, todos viram suas poupanças de toda uma vida evaporarem em semanas. Um homem que em 1914 havia depositado 10 mil marcos no banco, uma soma considerável, suficiente para comprar uma casa modesta, recebeu em 1924 o equivalente a menos de 1 centavo de dólar. A classe média alemã, que havia sobrevivido a 4 anos de guerra conservando seus ativos financeiros, foi destruída economicamente em meses de paz. Paradoxalmente, alguns saíram ganhadores. Os grandes industriais como Hugo Stinnes, o magnata do Ruhr que construiu um dos conglomerados industriais mais grandes da Europa durante a inflação, podiam pagar suas dívidas com marcos recém-impressos, enquanto seus ativos reais, fábricas, minas, terras, mantinham seu valor. Os agricultores com terras e produção podiam intercambiar bens reais por efetivo. Os especuladores que haviam contraído dívidas em marcos antes da inflação e as pagavam com moeda desvalorizada, se enriqueciam às custas de seus credores. O efeito sobre o tecido moral da sociedade era tão profundo como o econômico. A hiperinflação destruiu a confiança nas instituições de forma mais definitiva que qualquer derrota militar. Se o Estado era capaz de apagar as poupanças de toda uma vida mediante a simples decisão de imprimir papel, que garantia podia oferecer a seus cidadãos, os contratos perdiam o sentido. Os seguros de vida se convertiam em papéis sem valor. As hipotecas que haviam tardado décadas em contrair-se podiam saldar-se com o equivalente a uma gorjeta. O mundo de certezas e previsões sobre o qual a classe média havia construído sua vida ficou reduzido a escombros, e esse ressentimento profundo, essa sensação de haver sido enganados pelo próprio Estado, seria uma ferida aberta que os agitadores políticos saberiam explorar com precisão nos anos vindouros. A crise chegou ao seu ponto de inflexão em agosto de 1923. O chanceler Kuhn foi destituído e substituído por Gustav Stresemann, quem em seus breves 100 dias à frente do governo tomou as medidas mais audazes da República.
pôs fim à resistência passiva no Ruhr em 26 de setembro de 1923, enfrentando a fúria dos nacionalistas e autorizou a criação de uma nova moeda. O 15 de novembro de 1923, o Rentenmark entrou em circulação. Desenhado pelo economista Karl Helfferich e executado pelo novo presidente do Banco do Reich, Hjalmar Schacht, o Rentenmark não estava respaldado por ouro, porque a Alemanha não tinha suficiente. Estava respaldado nominalmente pelas terras agrícolas e industriais do país, uma ficção jurídica, mas uma ficção que funcionou porque a gente decidiu acreditar nela. O tipo de câmbio se fixou em 1 bilhão de marcos velhos por cada Rentenmark. Da noite para o dia, a moeda se estabilizou, a inflação parou, os preços se normalizaram. Schacht limitou com mão de ferro a quantidade de Rentenmarks em circulação, negando-se a imprimir mais do que o sistema podia absorver. As queixas dos industriais e do governo foram ignoradas. A disciplina monetária foi brutal e efetiva, mas o dano já estava feito. A destruição das poupanças da classe média, a sensação de haver sido traídos pelo Estado, a recordação visceral de levar carrinhos de mão cheios de cédulas para comprar pão, tudo isso ficou gravado na memória coletiva alemã com uma intensidade que marcaria a política do país durante décadas. Entre mentes, em uma cervejaria de Munique, em 8 de novembro de 1923, um veterano de guerra austríaco com bigode curto e voz estridente estava tentando dar um golpe de Estado. A Burgerbräukeller de Munique era uma sala de reuniões típica da Baviera dos anos 20. Paredes caiadas, tetos baixos, mesas de madeira longas capazes de acomodar várias centenas de pessoas de uma vez. O 8 de novembro de 1923, o comissário do Estado da Baviera, Gustav von Kahr, estava dando um discurso diante de um auditório de umas 3.000 pessoas. Às 8h30 da noite, um grupo de homens armados irrompeu pelas portas laterais. Adolf Hitler, líder do Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, fundado formalmente em 1920 sobre as cinzas de um pequeno partido operário de Munique, saltou sobre uma mesa, disparou um tiro para o teto e gritou que a Revolução Nacional havia começado. O putsch foi um fracasso absoluto. O general Erich Ludendorff, o herói militar da guerra que Hitler havia convencido de participar na conspiração, marchou no dia seguinte junto com os conspiradores em direção ao centro de Munique. Frente à Feldherrnhalle, a polícia estadual abriu fogo. 16 nazistas e 4 policiais morreram. Os líderes do golpe fugiram ou foram detidos. Hitler foi julgado em fevereiro de 1924 e condenado a 5 anos de prisão, embora seria liberado antes de cumprir um. O julgamento foi, no entanto, um presente inesperado. A cobertura jornalística nacional lhe proporcionou uma plataforma que transformou um agitador regional em uma figura de alcance nacional. Durante seus 9 meses de prisão na fortaleza de Landsberg am Lech, Hitler ditou as bases de sua visão política a seu secretário Rudolf Hess. O resultado foi Mein Kampf, Minha Luta, publicado em 1925. A lição que Hitler extraiu do putsch fracassado foi estratégica e fria. O caminho ao poder não passava pelo quartel, mas sim pelas urnas. Nas eleições de maio de 1928, o Partido Nacional Socialista obteve apenas 2,5% do voto nacional e 12 cadeiras no Reichstag de 491 membros. Eram irrelevantes. Tão escasso era o dinheiro do partido que no outono desse ano tiveram que cancelar seu congresso anual por falta de fundos. Ao mesmo tempo, a República de Weimar vivia um período de relativa estabilidade graças ao Plano Dawes. Em agosto de 1924, o diplomático estadunidense Charles G. Dawes, que esse ano ganharia o Prêmio Nobel da Paz, apresentou à Alemanha um plano que mudaria as regras do jogo. O Plano Dawes não cancelava as reparações, mas as reestruturava. Estabelecia um cronograma de pagamentos graduais que começava em 1.000 milhões de marcos ouro no primeiro ano e ascendia progressivamente. O mais importante, vinha acompanhado de um empréstimo inicial de 800 milhões de marcos em ouro para restabelecer as reservas do Banco do Reich. O Plano Dawes foi possível porque os governos de França, Grã-Bretanha e os Estados Unidos entenderam que uma Alemanha em colapso era mais perigosa que uma Alemanha manejável. Não era filantropia, era cálculo geopolítico e funcionou, ao menos durante um tempo.
Entre 1924 e 1929, os empréstimos estadunidenses à Alemanha alcançaram os 25.500 milhões de Reichsmarks. O dinheiro chegava desde Wall Street, de bancos como JP Morgan e Kuhn, Loeb e companhia, e se investia na reconstrução industrial alemã. As fábricas modernizavam seu equipamento, as cidades construíam habitações sociais, o produto interno bruto crescia, o desemprego baixava. Nas ruas de Berlim, os cabarés abriam até o amanhecer e uma geração que havia sobrevivido à guerra e à hiperinflação tentava esquecer no jazz e no expressionismo. Mas havia uma armadilha estrutural no coração do sistema. A Alemanha pagava reparações à França e Grã-Bretanha com dinheiro emprestado pelos Estados Unidos. França e Grã-Bretanha usavam esse dinheiro para pagar suas próprias dívidas de guerra a Washington. Era um circuito financeiro circular que só funcionava enquanto os empréstimos estadunidenses continuassem fluindo. Se a torneira se fechasse, o círculo se rompia. Gustav Stresemann, que permaneceu como ministro de Assuntos Exteriores desde 1923 até sua morte em outubro de 1929, com apenas 51 anos, construiu pacientemente uma política exterior de reconciliação. O Tratado de Locarno de 1925 normalizou as fronteiras ocidentais da Alemanha com França e Bélgica. Em 1926, a Alemanha ingressou na Liga das Nações. A evacuação das tropas francesas de Renânia começou antes do previsto. Para 1929, o novo Plano Young reduzia o total de reparações a 112 mil milhões de Reichsmarks pagáveis em 59 anos. Parecia que a Alemanha, com paciência e diplomacia, poderia sair do jugo de Versalhes. Stresemann morreu o 3 de outubro de 1929, 19 dias depois de haver assegurado finalmente a aceitação do Plano Young. Com ele morreu também a estratégia de integração na ordem internacional. 3 semanas depois, o 24 de outubro, a Quinta-feira Negra na Bolsa de Nova York inaugurou a Grande Depressão. O crash de Wall Street em outubro de 1929 foi para a Alemanha o que um terremoto é para uma casa construída sobre areia. O sistema de crédito alemão dependia dos empréstimos a curto prazo estadunidenses. Em questão de semanas, os bancos de Nova York começaram a repatriar capital. Os créditos se venciam e não se renovavam. O Banco do Reich viu como suas reservas de divisas caíam em picada. O chanceler Heinrich Brüning, um político católico do centro, assumiu o governo em março de 1930 e elegeu a via da deflação. Reduziu o gasto público, baixou os salários dos funcionários, aumentou os impostos, recortou as prestações de desemprego. Fez isso porque o sistema do padrão ouro e os compromissos do Plano Young não deixavam alternativa. Se a Alemanha não mantivesse sua paridade cambial e pagasse suas dívidas exteriores, o colapso financeiro seria ainda pior. Mas a deflação tinha um custo humano imediato e brutal. O desemprego, que em 1929 afetava 1,3 milhões de pessoas, alcançou os 3 milhões em janeiro de 1930. Para o inverno de 1931 a 1932, superava os 6 milhões de desempregados registrados. As estimativas reais, incluindo os trabalhadores a tempo parcial e os que haviam deixado de buscar emprego, chegavam aos 8 ou 9 milhões. Em uma população de 65 milhões de pessoas, significava que quase 1/3 das famílias alemãs tinha um membro em desemprego total. As consequências se sentiam em cada aspecto da vida cotidiana. Nos bairros operários de Hamburgo, Berlim ou Essen, o menu familiar consistia em pão negro e sopa de repolho. Os refeitórios de beneficência distribuíam comida a filas que se estendiam por vários quarteirões. Os homens passavam as manhãs nos parques das cidades porque não tinham dinheiro nem para o bonde. As mulheres desempenhavam trabalhos por empreitada, costurando ou lavando roupa alheia para conseguir uns pfennigs. As crianças iam à escola sem tomar café da manhã. No plano político, o desabamento foi igualmente dramático. Nas eleições de setembro de 1930, o Partido Nacional Socialista passou das 12 cadeiras obtidas em 1928 para 107, convertendo-se no segundo partido do Reichstag. O comunismo do KPD também cresceu. As forças que sustentavam a República se fragmentavam.
Brüning governava mediante decretos de emergência sob o artigo 48 da Constituição, porque não tinha maioria parlamentar. Estava aplicando a democracia para desmantelá-la. No verão de 1931, o sistema financeiro alemão colapsou definitivamente. A falência do Banco Danat, em 13 de julho de 1931, precipitada por rumores fundados sobre sua exposição a créditos incobráveis, desencadeou uma corrida bancária geral. O governo declarou o fechamento temporário de todos os bancos. Quando reabriram, fizeram-no sob um regime de controle de divisas. Nenhum alemão podia retirar mais de 50 Reichsmarks mensais para gastos no exterior. O Estado havia tomado o controle efetivo do sistema financeiro. Em julho de 1932, o Partido Nazista conseguiu 37,2% dos votos nas eleições ao Reichstag, convertendo-se no partido mais votado da história de Weimar. Mas Hindenburg se negou a nomear Hitler chanceler. Em novembro de 1932, em novas eleições, o Partido Nazista perdeu 2 milhões de votos. Seu financiamento estava no limite. Seus líderes começavam a desesperar. E então, a maquinaria política conservadora cometeu o maior erro de cálculo do século XX. O 30 de janeiro de 1933, o presidente Paul von Hindenburg, marechal de campo de 85 anos, erigido em presidente desde 1925 como símbolo da Alemanha Imperial, nomeou Adolf Hitler chanceler do Reich. Os conservadores, o ex-chanceler Franz von Papen, o magnate da mídia Alfred Hugenberg, o general Werner von Blomberg, criam que podiam controlá-lo, que era um instrumento útil para mobilizar as massas enquanto eles gerenciavam o poder real. Cercá-lo de ministros conservadores raciocinavam, o domesticaria. Não poderiam ter se equivocado mais. O 20 de fevereiro de 1933, 3 semanas depois de sua nomeação, Hitler convocou uns 25 dos principais industriais alemães a uma reunião privada na vila de Hermann Göring, que atuava como presidente do Reichstag. Entre os assistentes estavam Georg von Schnitzler, da IG Farben, Gustav Krupp von Bohlen, presidente da Associação de Industriais do Reich, e Albert Wögler, diretor-geral das Acerias Unidas Vestag, a segunda empresa siderúrgica mais grande do mundo. Hitler falou durante quase 1 hora, não discutiu política econômica. Não apresentou programas nem projetos. Falou do perigo comunista, da debilidade da democracia, da necessidade de esmagar a esquerda antes de que destruísse a classe empresarial. Logo saiu da sala. Göring ficou e foi ao ponto. O empresariado alemão tinha um interesse vital na destruição do movimento operário. Que fizesse, pois, uma contribuição financeira adequada. A campanha eleitoral de 5 de março seria provavelmente a última eleição dos próximos 100 anos. Hjalmar Schacht, o presidente do Banco do Reich, que se havia unido aos nazis, gerenciou as contribuições. IG Farben aportou 400.000 Reichsmarks, Deutsche Bank 200.000, a Associação Mineradora 400.000 adicionais. Em total, uns 3 milhões de Reichsmarks fluíram aos cofres do partido para o que efetivamente seria a última campanha eleitoral livre na Alemanha durante 12 anos. O 27 de fevereiro, o edifício do Reichstag ardeu. Um incêndio cuja autoria ainda se debate entre historiadores, mas cujas consequências políticas foram imediatas e devastadoras. No dia seguinte, o 28 de fevereiro de 1933, Hindenburg assinou o decreto do incêndio do Reichstag, que suspendia as liberdades civis fundamentais garantidas pela Constituição: liberdade de imprensa, de reunião, de associação, inviolabilidade do domicílio. Foi, na prática, o fim do Estado de Direito na Alemanha. As eleições de 5 de março deram ao Partido Nazista 43,9% dos votos. Não era a maioria absoluta que Hitler queria, mas com o apoio do Partido Nacionalista de Hugenberg, alcançava a maioria necessária para governar. O 23 de março, o Reichstag aprovou a lei habilitante, que outorgava ao governo poderes legislativos plenos por 4 anos. Os deputados social-democratas votaram contra com o punho levantado. Os comunistas já haviam sido presos ou haviam fugido. O voto foi aprovado por 444 a 94. A Alemanha já não era uma democracia.
E a recuperação econômica que o regime se dispunha a executar não seria o que a propaganda proclamaria. Em janeiro de 1933, quando Hitler assumiu o poder, a Alemanha registrava oficialmente 6.013.612 desempregados. Em dezembro de 1935, a cifra oficial havia caído para 2.150.000. A propaganda nazista apresentava esta redução como prova do gênio econômico do novo regime. A realidade era consideravelmente mais complexa. Uma parte da redução do desemprego foi real, mas uma parte foi contábil. O primeiro mecanismo de manipulação estatística consistia em excluir categorias inteiras de trabalhadores do cômputo oficial. As mulheres que abandonavam o mercado de trabalho para contrair matrimônio não contavam como desempregadas, em parte porque o regime lançou em 1933 o programa de empréstimos nupciais, Ehestandsdarlehen. Casais que se casavam podiam receber um empréstimo de até 1.000 Reichsmarks em vales para a compra de bens do lar, sob a condição de que a noiva deixasse de trabalhar. Cada casamento deste tipo reduzia artificialmente em uma pessoa as estatísticas de desemprego, embora em termos econômicos reais, simplesmente transladasse uma trabalhadora do mercado de trabalho para o lar. O segundo mecanismo era contar como plenamente empregados trabalhadores que, na realidade, laboravam a tempo parcial. O terceiro consistia em classificar os reclusos dos primeiros campos de concentração, que começaram a ser construídos desde março de 1933, como trabalhadores de facto. O quarto era excluir do reconto os trabalhadores enviados ao serviço voluntário de trabalho, Freiwilligen Arbeitsdienst, que mais tarde se converteria no obrigatório Reichsarbeitsdienst. Jovens que trabalhavam em condições paupérrimas por um pagamento inferior aos subsídios de desemprego que percebiam antes, drenando valas e limpando terrenos para os projetos do Estado. Sem embargo, seria injusto afirmar que o descenso do desemprego foi puramente fictício. O economista Albrecht Ritschl, da Universidade de Humboldt, calculou que em 1933 o investimento privado, sobretudo em construção e acumulação de estoques, foi de longe o maior impulso individual para a recuperação. A economia alemã já mostrava sinais de recuperação cíclica no último trimestre de 1932, antes de que Hitler chegasse ao poder. Ou seja, a atividade econômica havia tocado o fundo e estava começando a rebater por seus próprios mecanismos antes de que o novo regime tomasse nenhuma medida. O que o governo nazista fez foi montar sobre essa onda de recuperação espontânea um programa de gasto público massivo, orientado desde o princípio para um objetivo muito específico: o rearmamento. O primeiro pacote de estímulo fiscal foi o Programa Reinhardt, apresentado em junho de 1933 pelo secretário de Estado do Ministério de Finanças, Fritz Reinhardt. Um total de uns 1.000 milhões de Reichsmarks se destinariam a obras públicas, construção de rodovias, edifícios públicos, saneamento rural, habitação. Foi uma medida genuína de criação de emprego. O número de pessoas trabalhando em programas de obras públicas cresceu de 289 mil em fevereiro de 1933 para 1.075 mil em março de 1934, um aumento de quase 800 mil postos diretos. Sem embargo, mesmo em seu ponto mais alto, estes programas explicavam apenas 30% da redução do desemprego registrado. O resto obedecia a outras causas. A decisão-chave chegou em 6 de dezembro de 1933, quando os escritórios do governo em Berlim tomaram uma resolução formal e secreta. Não haveria mais dinheiro novo para a criação de emprego civil. O fundo Reinhardt estava completamente comprometido e os projetos já autorizados seriam terminados, mas não seriam ampliados. A partir desse momento, a prioridade exclusiva era o rearmamento. Em abril de 1934, o mecanismo secreto de financiamento do rearmamento se pôs em marcha com plena potência. O gasto militar em 1934 ascendeu a pelo menos 4.000 milhões de Reichsmarks, dos quais menos da metade aparecia no orçamento oficial do Reich. Isso significava que no segundo ano do governo de Hitler, o gasto militar já representava mais de 50% do gasto total do governo central em bens e serviços.
Em 1935, essa proporção subiria para 73%. A pergunta óbvia é: como financiava o governo este gasto sem desencadear de novo a hiperinflação? A resposta se chamava Mefo-Wechsel e foi um dos instrumentos financeiros mais audazes e mais perigosos da história econômica moderna. Hjalmar Schacht voltou à presidência do Banco do Reich em março de 1933. Tinha 55 anos, uma reputação internacional formidável e a vontade de fazer funcionar a economia alemã a qualquer preço. Não era nazista por convicção ideológica. Era um pragmático que havia decidido que o regime nazista era o veículo mais eficaz para alcançar os objetivos que considerava necessários para a Alemanha: o rearmamento, o repúdio das reparações e a recuperação da grandeza nacional. O problema que Schacht enfrentava era matematicamente simples. A Alemanha não tinha dinheiro para rearmar. Não tinha reservas de ouro. Não podia pedir emprestado nos mercados internacionais sem revelar suas intenções militares e violar o Tratado de Versalhes. Não podia aumentar os impostos sem destruir a recuperação econômica. E não podia imprimir dinheiro sem risco de nova hiperinflação, que era o pesadelo coletivo da sociedade alemã. A solução de Schacht foi criar uma empresa fictícia chamada Metallurgische Forschungsgesellschaft, MBH, Sociedade de Investigação Metalúrgica Limitada, em cujas siglas estava a chave, MEFO. Esta empresa, capitalizada com apenas 1 milhão de Reichsmarks aportado por 4 grandes empresas armamentistas, Krupp, Siemens, Gute Hoffnungshütte e Rheinmetall, não fazia nenhuma investigação metalúrgica real. Existia unicamente para emitir promissórias. O mecanismo funcionava assim. Quando o governo encomendava armamento a uma empresa, esta recebia como pagamento um Mefo-Wechsel, uma promissória emitida pela Mefo GmbH, em vez de dinheiro em espécie. A empresa podia conservar a promissória até o seu vencimento ou podia descontá-la em qualquer banco comercial, que por sua vez podia redescontá-la no Banco do Reich. As promissórias venciam há 3 meses, mas podiam ser renovadas por até 5 anos. Rendiam um juro de 4%. O resultado era que o governo podia contratar enormes quantidades de armamento sem que o gasto aparecesse no orçamento oficial. Os Mefo-Wechsel não eram bônus do Estado oficiais, não se vendiam nos mercados públicos e a sua existência era um segredo de Estado. Os industriais que os recebiam como pagamento não tinham incentivo para revelá-los. As promissórias rendiam juros e podiam converter-se em espécie quando fosse necessário. Entre 1934 e 1938, o governo alemão emitiu Mefo-Wechsel por um valor total de aproximadamente 12 mil milhões de Reichsmarks. Esta soma financiou a reconstrução da Luftwaffe do zero, a expansão do exército, a construção naval acelerada e a produção de materiais de guerra em uma escala que nenhuma potência estrangeira suspeitava na sua totalidade. O economista estadunidense Burton Klein calculou décadas depois que o gasto total em rearmamento alemão entre 1933 e 1939 superou os 90 mil milhões de Reichsmarks, uma cifra que teria sido impossível sem instrumentos financeiros tão criativos como os Mefo-Wechsel. Mas os Mefo-Wechsel tinham uma data de vencimento. Em 1939, quando a maior parte das promissórias emitidas nos primeiros anos começou a vencer simultaneamente, Schacht advertiu Hitler que o sistema se aproximava do colapso. Se todos os portadores de Mefo-Wechsel os apresentassem para cobrança ao mesmo tempo, o Banco do Reich se veria obrigado a imprimir dinheiro massivamente, desencadeando inflação. Em janeiro de 1939, Hitler destituiu Schacht como presidente do Banco do Reich. Para então, a guerra estava planejada para esse mesmo ano. O colapso do castelo de cartas financeiro se resolveria mediante a conquista. O Tratado de Versalhes proibia a Alemanha de ter aviação militar, carros de combate, submarinos e uma série de outras armas ofensivas.
O Reich podia ter um exército de 100 mil homens equipados com armas leves. Nada mais. A violação sistemática destas restrições começou antes de Hitler. Já nos anos 20, o Reichswehr havia estabelecido escolas de treinamento secretas na União Soviética, aproveitando o Tratado de Rapallo de 1922, que normalizava as relações entre os dois países parias da política internacional. Nos campos de Lipetsk, pilotos alemães praticavam com aviões soviéticos. Em Kazan, os blindados alemães se treinavam com a doutrina que mais tarde se chamaria Blitzkrieg. Em Volsk, os engenheiros militares experimentavam com gases de combate, mas foi sob Hitler quando a remilitarização passou de ser clandestina a ser sistemática e massiva, embora ainda coberta com uma camada de disfarce que se tornava cada vez mais transparente. As fábricas da empresa Heinkel, com sede em Rostock, produziam oficialmente aviões de passageiros, biplanos leves, monoplanos de correio. O He-51, o primeiro caça de produção alemã na nova era, se apresentou publicamente em 1932 como um avião de treinamento acrobático. O He-111, que se converteria em um dos principais bombardeiros da Luftwaffe, se ofereceu à Lufthansa, a linha aérea comercial, como avião de passageiros de velocidade média. Era uma estratagema tão evidente que os observadores militares estrangeiros simplesmente deixaram de se incomodar em acreditar nas explicações oficiais. As fábricas da empresa Rheinmetall, com sede em Düsseldorf, produziam tratores agrícolas, que na realidade eram carros de combate sem as superestruturas da torre. Krupp construía tratores pesados de 70 toneladas destinados à indústria agrícola. Os engenheiros da Bayer e BASF na IG Farben trabalhavam em tintas industriais que eram na realidade agentes de guerra química. A indústria naval se reorganizou igualmente. O almirante Erich Raeder, nomeado comandante-em-chefe da Marinha em 1928, havia começado o planejamento secreto para a reconstrução da frota. Em 1934, quando os gastos navais começaram a escalar visivelmente no orçamento oficial, a Marinha justificava os estaleiros em construção em Kiel e Hamburgo como manutenção e renovação dos navios permitidos pelo tratado. O que realmente se construía nesses estaleiros era uma frota de submarinos, cruzadores pesados e, eventualmente, os encouraçados Bismarck e Tirpitz. O 16 de março de 1935, Hitler deu finalmente o passo que já era um segredo aberto. Anunciou publicamente o restabelecimento do serviço militar obrigatório. O exército, que segundo Versalhes não podia superar os 100 mil homens, cresceria até 36 divisões, aproximadamente 550 mil soldados. Para finais de 1935, o exército alcançava os 800 mil efetivos, 8 vezes o máximo permitido pelo tratado. A reação internacional foi de consternação verbal e passividade prática. A França protestou na Liga das Nações. A Grã-Bretanha assinou o Acordo Naval Anglo-Alemão em junho de 1935, que na prática reconhecia o direito da Alemanha a construir uma marina de guerra igual a 35% da tonelagem da Royal Navy. Era, de facto, a aceitação tácita de que o Tratado de Versalhes havia morrido. Para então, o último desempregado, varão não-judeu da Alemanha, havia sido absorvido pelas Forças Armadas. O 23 de setembro de 1933, em uma localidade chamada Unterhaching, ao sul de Munique, Adolf Hitler tomou uma pá e virou simbolicamente o primeiro carrinho de mão de terra do projeto mais ambicioso de infraestrutura pública da República de Weimar que o novo regime se apropriava, a rede de rodovias do Reich, mais conhecida como Autobahn. O momento foi cuidadosamente encenado. A propaganda do ministério de Joseph Goebbels distribuiu instruções precisas para os atos locais em cada região. As escolas suspenderam as classes para que as crianças pudessem escutar a transmissão de rádio.
Os trabalhadores em fábricas, escritórios e fazendas tiveram um descanso oficial para escutar o Führer. A palavra de ordem era que a grande obra nacional havia começado. O inspetor-geral das estradas alemãs, Fritz Todt, um engenheiro formado na Universidade Técnica de Munique, que se havia unido ao Partido Nazista em 1922, tinha o ambicioso projeto de conectar as principais cidades alemãs mediante uma rede de rodovias modernas de pista dupla separada, com curvas suaves, inclinações moderadas e uma largura de 24 metros de pista. O custo inicial estimado era de 3 mil milhões de Reichsmarks. A propaganda oficial apresentava a Autobahn como o símbolo do renascimento alemão, um sistema de rodovias modernas que conectariam todos os cidadãos e lhes permitiria descobrir a beleza de sua pátria ao volante do novo automóvel do povo. Hitler desenhou pessoalmente alguns dos traçados, escolhendo rotas que atravessavam as paisagens mais pitorescas para criar a impressão de um Estado moderno e esteticamente consciente. Mas por trás do mito havia uma realidade mais complicada. Em primeiro lugar, a Autobahn não criou tanto emprego como a propaganda afirmava. O número máximo de trabalhadores empregados simultaneamente em toda a rede foi de 125 mil em 1936. Para uma economia com milhões de desempregados, era uma contribuição modesta. Em comparação, as ferrovias empregavam mais de 500 mil pessoas. Os programas de construção de habitações e edifícios públicos geraram mais emprego que a Autobahn a menor custo. Em segundo lugar, e isto era a ironia mais reveladora da diferença entre a propaganda e a realidade, as rodovias não tinham utilidade militar imediata. Hitler havia imaginado que os Panzers rodariam por elas com rapidez e facilidade. Essa visão tinha vários problemas técnicos graves. O asfalto das autobahns, desenhado para automóveis de passageiros que pesavam entre 1.000 e 1.500 quilogramas, não podia suportar o peso de um Panzer IV de 23 toneladas sem danificar-se seriamente. A Wehrmacht teve que mover suas divisões blindadas fundamentalmente por ferrovia, com os tanques transportados em plataformas ferroviárias. As rodovias nazistas, em seus primeiros anos, eram na prática inutilizáveis para as formações blindadas. O terceiro problema era ainda mais básico: quem as ia usar? Em 1939, com vários milhares de quilômetros já concluídos, os níveis de tráfego na Autobahn eram decepcionantes. A ferrovia continuava sendo, com diferença, o meio de transporte dominante na Alemanha. A razão era simples: o alemão médio não tinha carro. Em agosto de 1936, Hitler redigiu um memorando secreto que destinou unicamente a duas pessoas: o general Werner von Blomberg, ministro de Defesa, e Hermann Göring, quem seria nomeado plenipotenciário do Plano Quadrienal. O documento era explícito em seus termos. A solução da Alemanha só pode conseguir-se mediante a força, com a correspondente aceitação dos riscos. O exército alemão deve estar pronto para a guerra dentro de 4 anos. A economia alemã deve estar pronta para a guerra dentro de 4 anos. O Plano Quadrienal, anunciado publicamente no Congresso do Partido em Nuremberg, em 9 de setembro de 1936, tinha como objetivos principais a autarquia econômica, a independência das importações estrangeiras e a maximização da produção de matérias-primas estratégicas. 2 problemas obcecavam os estrategistas militares alemães: a borracha e o petróleo. A Alemanha não tinha jazidas de petróleo significativas em seu território metropolitano. Em 1936, importava 3,8 milhões de toneladas de petróleo por ano, das quais uma parte significativa procedia dos poços do hemisfério ocidental. Em caso de guerra, um bloqueio naval britânico, similar ao que havia contribuído para a fome alemã entre 1916 e 1918, poderia privar a Wehrmacht de combustível em questão de meses. A solução que o Plano Quadrienal priorizou foi a hidrogenação do carvão para produzir combustível sintético, uma tecnologia que a IG Farben
havia desenvolvido em sua planta de Leuna, na Saxônia, desde finais dos anos 20. O processo era caro. Produzir petróleo sintético a partir de carvão custava aproximadamente 4 vezes mais que importar petróleo bruto. Mas era petróleo que podia produzir-se em solo alemão, independentemente das importações. Göring assinou contratos com a IG Farben, que garantiam ao consórcio químico um preço de 23 pfennigs por litro de combustível sintético, independentemente do preço do mercado mundial, que nesses anos estava em 5 pfennigs por litro. Era um subsídio astronômico, justificado pela lógica da segurança nacional. Entre 1936 e 1939, a IG Farben construiu ou ampliou 6 plantas de hidrogenação, com uma capacidade total que alcançou 1 milhão de toneladas anuais de combustível sintético em 1940. A borracha foi o segundo problema estratégico. A Alemanha importava quase toda a sua borracha das plantações da região da Malásia e Indonésia, controladas pelos impérios colonial britânico e holandês. Em caso de guerra com a Grã-Bretanha, o suprimento se interromperia. A IG Farben havia desenvolvido desde os anos 30 um processo para produzir borracha sintética a partir do acetileno e do butadiene, derivados do carvão. O produto se chamou Buna, abreviação de butadiene natrium. Em 1935, a IG construiu a primeira planta de Buna em Schkopau, também na Saxônia. Para 1939, o plano quadrienal havia investido uns 10 mil milhões de Reichsmarks em plantas industriais de matérias-primas estratégicas, combustíveis sintéticos, borracha sintética, alumínio, aço especial, explosivos. Era um programa de investimento público em indústria básica sem precedentes na história econômica de tempos de paz. Mas os resultados estavam abaixo dos objetivos. A produção de borracha sintética em 1939 era de umas 22 mil toneladas, frente ao consumo de 120 mil toneladas ao ano. A produção de combustível sintético cobria algo mais da metade das necessidades militares. A autarquia completa que Göring havia prometido em 1936 era uma impossibilidade técnica e econômica. A Alemanha continuava sendo dramaticamente dependente das importações exteriores em matérias-primas essenciais. Isto significava que, para sobreviver em guerra, teria que consegui-las mediante a conquista. Mientras Schacht construía o arcabouço financeiro do rearmamento e Göring supervisionava a industrialização acelerada, Hitler consolidava o controle político do Estado mediante a violência. No dia 30 de junho de 1934, conhecido na história como a Noite dos Facas Longas, as SS executaram os líderes das SA. As sessões de assalto, os camisas pardas que haviam sido o instrumento de violência de rua do partido durante a sua ascensão, junto com uma série de adversários políticos reais ou potenciais. Ernst Röhm, chefe das SA e amigo pessoal de Hitler desde os primeiros anos do partido, foi preso no resort de Bad Wiessee, na Baviera, às 6 horas da manhã de 30 de junho e executado 2 dias depois na prisão de Stadelheim. O número confirmado de mortos no expurgo foi de 85 pessoas. As estimativas históricas mais cuidadosas apontam para uma cifra que pôde alcançar as 200. Entre os executados estava o general Kurt von Schleicher, o último chanceler da República de Weimar, assassinado junto com sua esposa em sua casa de Berlim. Também morreu Gregor Strasser, o organizador do partido que havia tentado negociar com Schleicher em dezembro de 1932 e havia sido expulso do partido. O ex-vice-chanceler Franz von Papen, de cujas mãos Hitler havia recebido o cargo de chanceler, sobreviveu porque a vergonha diplomática de assassinar um membro em ativo do governo era grande demais. Seus ajudantes mais próximos foram fuzilados. A significação da Noite dos Facas Longas
não era simplesmente a eliminação física de rivais, era o estabelecimento público de que o Estado nazista operava à margem de qualquer norma jurídica. O governo havia assassinado seus próprios cidadãos, incluídos oficiais do exército, sem nenhum processo legal. Hitler reconheceu o fato em um discurso diante do Reichstag em 13 de julho de 1934, sem nenhum eufemismo. Os executados eram traidores e ele havia atuado como juiz supremo do povo alemão. O presidente Hindenburg enviou um telegrama de felicitações. No dia 2 de agosto de 1934, Hindenburg morreu. Nas horas seguintes, antes do anúncio oficial da morte, o governo promulgou uma lei fundindo os cargos de presidente e chanceler na nova figura do Führer e chanceler do Reich. Todos os membros das Forças Armadas prestaram juramento pessoal de lealdade a Adolf Hitler, não à Constituição nem ao Estado alemão. Era uma mudança de enorme consequência. O exército já não servia à Alemanha, servia ao homem. No plebiscito convocado em 19 de agosto de 1934 para ratificar a fusão de cargos, 89,9% dos votantes aprovou a medida. Na repressão que o precedeu e com o terror da Gestapo já instalado na vida cotidiana, as cifras de participação e aprovação eram difíceis de interpretar. Mas também era certo que uma parte significativa da sociedade alemã, esgotada pelos anos de crise e instabilidade, via com alívio o fim do caos parlamentar. O ordem tinha um preço que muitos estavam dispostos, ou se criam obrigados, a pagar. No dia 15 de setembro de 1935, no Congresso do Partido em Nuremberg, Hitler anunciou as leis que levariam o nome dessa cidade. A Lei de Cidadania do Reich, que dividia os habitantes do país em cidadãos del Reich, com plenos direitos políticos e súditos do Estado sem eles, e a Lei para a Proteção do Sangue e da Honra alemã, que proibia o casamento e as relações sexuais entre judeus e não-judeus. As leis de Nuremberg não eram simplesmente ideologia. Tinham consequências econômicas diretas e deliberadas. A definição legal de judeu que estabeleceram as leis, qualquer pessoa com 3 ou 4 avós judeus, independentemente de sua religião atual, ou com 2 avós judeus em determinadas circunstâncias, permitia a exclusão sistemática dos afetados do mercado de trabalho, das profissões regulamentadas e da propriedade empresarial. O processo de arianização, Arisierung, de empresas em propriedade judia se intensificou a partir de 1935 a 1936. O mecanismo era simples em sua brutalidade. Os proprietários judeus enfrentavam pressão crescente de autoridades locais, de sindicatos patronais controlados pelo partido, de clientes que deixavam de comprar e de fornecedores que deixavam de suprir. Eventualmente, vendiam, a preços muito abaixo do valor real de mercado, a compradores ários, frequentemente vinculados ao partido. O Estado não pagava nenhuma indenização. O benefício da transação ia integralmente ao comprador e, indiretamente, ao partido. A escala da expropriação foi enorme. Em 1933, havia na Alemanha aproximadamente 100 mil empresas com proprietário ou participação judia significativa, que representavam uma porção desproporcional do comércio por atacado, a banca, os seguros, as indústrias têxtil e do couro e as profissões liberais. Para 1939, a grande maioria destas empresas havia sido arianizada, liquidada ou transferida a proprietários ários. Desde a perspectiva do regime, isto cumpria uma função dupla. Ideologicamente, purificava a economia segundo os critérios raciais. Economicamente, criava uma classe de pequenos e médios empresários plenamente dependentes do regime que os havia enriquecido, gerando uma base de apoio leal. O deslocamento dos judeus do mercado de trabalho também criava vagas que podiam ocupar os ários desempregados. Sem embargo, as consequências a longo prazo da política racial para a economia alemã
eram devastadoras, embora não se apreciassem a curto prazo. A expulsão sistemática de cidadãos judeus da vida acadêmica e científica, uns 2.000 professores universitários perderam seus cargos entre 1933 e 1935, entre eles 12 prêmios Nobel atuais ou futuros como Albert Einstein. Privou a ciência alemã de algumas de suas mentes mais brilhantes. Muitos emigraram para a Grã-Bretanha e Estados Unidos, onde contribuiriam para o programa atômico aliado que a Alemanha nunca pôde desenvolver. No dia 2 de maio de 1933, apenas 3 meses depois da chegada ao poder, os camisas pardas das SA e os capacetes de aço das SS tomaram simultaneamente todas as sedes dos sindicatos alemães em todo o país. Os fundos sindicais, as propriedades, as publicações, os arquivos foram confiscados. Os líderes sindicais foram presos, os mais proeminentes foram enviados a campos de concentração. O movimento operário organizado mais forte da Europa, que havia existido durante mais de 70 anos e contava com milhões de afiliados, desapareceu em um único dia. Em seu lugar, o regime criou o Frente Alemão do Trabalho, Deutsche Arbeitsfront, DAF, dirigido pelo Dr. Robert Ley, um químico beberrão com reputação de negligência intelectual e eficiência organizativa. O DAF não era um sindicato. Não negociava salários nem condições de trabalho. Essa função era absorvida diretamente pelo Estado através dos chamados síndicos do trabalho, Treuhänder der Arbeit, nomeados pelo governo. O DAF era antes uma organização de controle social e propaganda laboral, cujo objetivo era integrar os trabalhadores na comunidade nacional do Führer e manter a produtividade mediante a mobilização ideológica. A Lei de Organização do Trabalho Nacional de 20 de janeiro de 1934 estabeleceu a estrutura da empresa nazista. O empresário era o Führer da empresa, Betriebsführer, com autoridade indiscutível. Os trabalhadores eram os seus seguidores, Gefolgschaft, que deviam obediência e lealdade. Os conflitos trabalhistas eram incompatíveis com a harmonia nacional que o regime proclamava. Os salários nominais em 1933 estavam já muito abaixo dos níveis de 1929 devido aos cortes impostos durante a deflação de Brüning. O regime congelou estes salários e os manteve congelados durante anos, inclusive quando a recuperação econômica e o pleno emprego haveriam gerado pressões para a alta. Este congelamento foi um dos mecanismos fundamentais pelos quais o rearmamento foi financiado internamente. Enquanto os preços subiam moderadamente e os salários se mantinham planos, o abismo entre os dois se convertia em poupança forçada que o Estado podia canalizar para o armamento. Para compensar a austeridade material, o regime oferecia substitutos simbólicos e recreativos. A organização Kraft durch Freude, Força pela Alegria KdF, era a seção do DAF encarregada do tempo livre dos trabalhadores. Organizava cruzeiros de férias pelos fiordes noruegueses e as Ilhas Canárias em navios como o Wilhelm de importações. Metais não ferrosos como cobre, chumbo, níquel e manganês, dos quais a Alemanha carecia, petróleo, borracha, fibras têxteis. Os Mefo-Wechsel podiam financiar o gasto interior, mas não podiam criar divisas estrangeiras do nada. As reservas de divisas do Banco do Reich caíam a velocidade alarmante. Na primavera de 1934, o Reichsbank tinha reservas equivalentes para cobrir apenas 2 semanas de importações. Os alemães que viajavam ao estrangeiro estavam limitados a um equivalente de 50 Reichsmarks por mês. As empresas que necessitavam matérias-primas importadas tinham que demonstrar sua essencialidade para o esforço nacional diante de uma burocracia de controle de divisas que crescia semana a semana. Schacht respondeu em agosto de 1934 com o novo plano, Neuer Plan, um sistema de controle total de divisas que submetia todas as importações alemãs a uma autorização prévia.
25 supervisorias de câmbio, Überwachungsstellen, por setor industrial, gerenciavam as solicitações. Os países que exportavam para a Alemanha eram pressionados para aceitar acordos de compensação bilateral. Cada marco de exportações alemãs ao seu mercado devia ser correspondido por importações desse país na Alemanha. Era o fim do comércio multilateral. O sistema de compensação Clearingverkehr com os países balcânicos, Romênia, Iugoslávia, Bulgária, Hungria, foi particularmente sofisticado. A Alemanha importava trigo, petróleo, matérias-primas destes países e, em troca, exportava maquinaria, material ferroviário e bens industriais. Os pagamentos se realizavam em contas de compensação em Berlim, que os países receptores só podiam usar para comprar exportações alemãs. Era um sistema de permuta disfarçado de comércio e tinha o efeito de vincular estruturalmente a economia da Europa Central e Oriental à da Alemanha. A tensão entre Schacht, que tentava manter certa disciplina financeira, e Göring, que queria gastar sem limites no rearmamento, estourou em 1936. Schacht advertia que a economia estava superaquecida, que a inflação reprimida acumulada por trás dos controles de preços se tornaria incontrolável, que a dívida do governo já era impagável sem uma vitória militar que aportasse espólio. Göring respondia que Schacht era um covarde sem visão. Hitler resolveu o debate em setembro de 1936, nomeando Göring plenipotenciário do Plano Quadrienal com poderes sobre toda a economia. Schacht ficou nominalmente como ministro. Em janeiro de 1939, foi finalmente destituído da presidência do Banco do Reich depois de apresentar uma petição assinada por toda a diretoria, advertindo do perigo inflacionário. Hitler o leu, o anotou com raiva e os signatários foram demitidos. Para então, a guerra era já uma decisão tomada. No dia 1º de setembro de 1939, quando as colunas alemãs cruzaram a fronteira polonesa antes do amanhecer, a Wehrmacht era uma força que 6 anos antes não existia em nenhum manual do exército. O exército de terra, a Heer, tinha 98 divisões desdobráveis, das quais 6 eram Panzerdivisionen, equipadas com carros de combate e organizadas para a guerra de movimento. Os tanques mais avançados eram o Panzer III, com um canhão de 37 mm, e o Panzer IV, com um de 75, embora em 1939 a maioria dos blindados alemães eram os Panzer I e II de treinamento, com armamento leve. A doutrina de emprego, desenvolvida por teóricos militares como o general Heinz Guderian em sua obra Achtung, Panzer, de 1937, previa o uso massivo da formação blindada penetrando profundamente nas linhas inimigas, desorganizando o comando e os suprimentos antes de que a infantaria pudesse consolidar. Chamar-se-ia Blitzkrieg. Mas em setembro de 1939, ninguém a havia comprovado ainda contra um adversário moderno. A Luftwaffe, que 6 anos antes era legalmente inexistente, tinha em setembro de 1939 aproximadamente 4.000 aviões de primeira linha. O Messerschmitt Bf-109, desenhado por Willy Messerschmitt e produzido em série desde 1937, era um dos caças mais avançados do mundo, com uma velocidade máxima de 570 km por hora e um teto de serviço de 10.500 metros. O Junkers Ju-87 Stuka, com suas freadas de mergulho e sua sirene de ataque que semeava pânico psicológico, se havia provado em combate durante a Guerra Civil Espanhola, onde a Alemanha interveio em apoio de Francisco Franco com a Legião Condor a partir de novembro de 1936. A Marinha de Guerra, a Kriegsmarine, estava menos desenvolvida que os outros corpos, porque Hitler havia calculado que a guerra com a Grã-Bretanha chegaria mais tarde, dando tempo para construir a grande frota oceânica projetada para 1948 a 1949. O almirante Erich Raeder o reconheceu amargamente em seu diário ao conhecer a declaração de guerra britânica.
A Marinha Alemã, em 1939, só pode mostrar que sabe morrer com honra. Sem embargo, os 73 submarinos que estavam operativos nessa data, somados aos que se construiriam durante a guerra, se converteriam na ameaça mais eficaz que a Alemanha colocou para a sobrevivência da Grã-Bretanha. Em termos macroeconômicos, o produto nacional bruto alemão havia crescido de aproximadamente 60 mil milhões de Reichsmarks em 1932 para mais de 105 mil milhões em 1939. O gasto em armamento representava aproximadamente 23% da renda nacional em 1939, o nível mais alto de qualquer economia em tempos formais de paz na história moderna. A indústria alemã produzia em 1939 mais aço que Grã-Bretanha e França juntas. E, sem embargo, o economista da Wehrmacht, o major-general Georg Thomas, apresentou em 1939 a membros do Ministério de Assuntos Exteriores uma análise que era, sob suas próprias circunstâncias, de uma lucidez terrível. Se somavam os recursos econômicos de Grã-Bretanha, França, Polônia, União Soviética e Estados Unidos, a Alemanha enfrentava uma desvantagem agregada que só a velocidade e a surpresa da vitória podiam compensar. A fortaleza alemã era real, mas também era frágil, dependente de vitórias rápidas que cortassem o ciclo de dependência das importações antes de que o sistema financeiro colapsasse sob o seu próprio peso. A imagem que o regime projetava ao mundo, e que muitos no exterior aceitavam sem exame crítico, era a de uma economia perfeitamente planejada e coordenada, uma máquina de guerra de precisão suíça na qual cada recurso estava otimizado para o esforço bélico. A realidade era mais parecida com uma competição feroz entre facções que assambarcavam recursos e se boicotavam mutuamente. O historiador Adam Tooze, em sua monumental análise Os Salários da Destruição, publicado em 2006, documentou com detalhe como a economia nazista era em muitos aspectos caótica. Múltiplos organismos com competências sobrepostas brigavam pelo mesmo aço, o mesmo carvão, a mesma mão de obra especializada. Göring e seu plano quadrienal competiam com o Ministério da Economia de Schacht, que competia com os ministérios do Exército, da Marinha e da Aviação, que competiam entre si. Os Gauleiter regionais organizavam suas próprias redes de aprovisionamento à margem das diretrizes centrais. O resultado era uma ineficiência estrutural que contrastava brutalmente com a imagem de potência ordenada e disciplinada. A distribuição dos benefícios do crescimento também era profundamente desigual. O consumo privado dos lares alemães em 1935 era ainda 7% menor que em 1928, antes da Grande Depressão. O investimento privado estava 22% abaixo de seus níveis de 1928. O aumento da produção industrial ia quase completamente para o setor armamentista. O alemão médio de 1938 comia menos carne e manteiga que em 1928, vivia em uma habitação menor, vestia pior e tinha menos acesso a bens de consumo durável que antes da crise. O milagre econômico era real para os industriais do aço, os fabricantes de aviões e os fornecedores do exército. Para o trabalhador médio, era uma promessa constantemente adiada. A dívida pública era astronômica e completamente insustentável. Os Mefo-Wechsel venceriam. As faturas das importações para o plano quadrienal se acumulavam. Os salários congelados e a inflação reprimida criavam uma pressão que os controles de preços não podiam manter indefinidamente. Os economistas do regime calculavam que sem uma vitória militar que aportasse recursos exteriores massivos, matérias-primas, divisas, trabalho forçado dos países conquistados, o sistema econômico alemão entraria em colapso dentro de 3 a 4 anos. Hitler o sabia. Tinha dito explicitamente no memorando secreto de agosto de 1936. A solução ao problema econômico da Alemanha era a conquista. Não como uma consequência da política econômica, como o seu objetivo fundamental.
No dia 8 de maio de 1945, o almirante Hans-Georg von Friedeburg e o general Alfred Jodl assinaram em Rheims a capitulação incondicional da Alemanha. O Reich, que havia prometido durar 1000 anos, se extinguia aos 12. As cidades alemãs eram ruínas. Dresde, bombardeada em fevereiro de 1945 por 1.300 aviões aliados, ardeu durante 3 dias. Hamburgo, objetivo da Operação Gomorra em julho de 1943, havia perdido 42.600 civis em uma semana de bombardeios incendiários. Berlim, cenário dos últimos combates, era um campo de escombros, no qual apenas 1/3 dos edifícios permanecia em pé. A fábrica da Volkswagen em Wolfsburg, construída como orgulho da industrialização nazista, havia recebido bombas aliadas que destruíram a maior parte de suas instalações. O produto nacional bruto alemão havia caído em 1945 para aproximadamente 20% do nível de 1938. A moeda, o Reichsmark, era papel sem valor. Os cidadãos sobreviviam mediante a permuta. Os ocupantes aliados distribuíam rações alimentares de aproximadamente 1.500 calorias diárias, suficientes para sobreviver, insuficientes para trabalhar. O historiador Richard Overy estimou que entre 1939 e 1945 a Alemanha perdeu aproximadamente 7,4 milhões de mortos militares e civis. O que restou do milagre? O tecido industrial alemão, embora danificado, era em muitos aspectos mais moderno em 1945 que em 1938, porque os bombardeios haviam destruído instalações obsoletas que depois foram reconstruídas com equipamento novo. A força de trabalho técnica e qualificada continuava existindo. A base educativa e científica permanecia, embora privada das gerações perdidas nos frontes e dos emigrantes judeus que não voltaram. Sobre essas bases materiais, com o Plano Marshall americano, com o acesso aos mercados ocidentais e com a estabilidade política que proporcionou a nova República Federal, a Alemanha construiria nos anos 50 o Wirtschaftswunder, o milagre econômico real, baseado em exportações competitivas, investimento produtivo e consumo crescente. O verdadeiro milagre alemão do século XX não foi o armamento dos anos 30, foi a reconstrução dos anos 50. Mas essa é outra história. Esta termina aqui, entre os escombros do que a máquina de guerra prometeu e não pôde sustentar. Não porque fosse fraca, mas porque suas próprias contradições a faziam insustentável. A economia nazista era brilhante na superfície, oca no núcleo,